ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para que eu possa crer, muitos ainda não creem na manifestação do Espírito Santo. E da forma como que nós estamos vivendo nos dias de hoje, nesse século, a forma como que as pessoas estão tratando o Espírito Santo vem trazer nos corações daquelas pessoas que ainda não creem uma certa desconfiança, e a cada dia vai aumentando mais ainda, e com isso afastando aí o Espírito Santo. Por isso é necessário que nós tenhamos em mente a necessidade de termos a verdadeira comunhão com o Senhor, a verdadeira comunhão com o Espírito Santo, para que nós não venhamos estar operando na carne. Claro que há muitas coisas que estão acontecendo por aí, em muitos templos aí, grandes templos que nós temos visto, há muita manifestação da carne e muita operação do próprio homem, aonde dizem que é o Espírito Santo, quando que na verdade não é. Quando Deus já tinha falado com os seus profetas, Deus falou com o profeta Joel. Nós vemos também um profeta, Abacuque, clamando, pelo avivamento. Então nós vamos ver uma pequena passagem que nos dá margem e ampla para que possamos estar aí acreditando sim no mover do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo que o Senhor tem nos prometido. Ele não só nos batiza com o Espírito Santo, mas também é o nosso Consolador. Ele é o nosso companheiro. Ele é aquele a qual Jesus tem falado que não nos deixaria órfãos, porque ele ia para o Pai, mas ia enviar o seu Espírito. Ou seja, Jesus, ele estava indo, mas o Espírito Santo ia descer e ia tomar conta daqueles que creem no seu nome, no nome de Jesus, daqueles que creem nas promessas do Senhor. E então o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. Ele nos ensina, ele nos ampara, ele nos consola. Aqui em Atos nós vamos ver, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Isso nós podemos ver em Atos 19, do versículo 1 ao versículo 6. Eles falavam em línguas e profetizavam. Falavam em línguas e profetizavam. Ou seja, aquele movimento que muitas pessoas falam: isso já aconteceu, porque quando o Senhor falou para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, e aquilo que Deus tinha falado com Joel, está registrado no capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Muitos agregam isso ao que aconteceu quando Jesus
já estava próximo dele a ascensão aos céus. Os discípulos receberam o Espírito Santo quando estavam ali. Está lá em Atos 2. Quando um vento veemente veio e encheu toda a casa. Eles passaram 40 dias e 40 noites orando. Mas aqui nós estamos vendo outro sinal, né, do que o Espírito Santo não foi só naquele mover. Que o Espírito Santo não foi só naquela época, e não foi só para aquela época, que não foi só naquele momento em que as pessoas falavam em outras línguas, naquele momento em que eles foram cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo veio e encheu toda aquela casa, e eles começaram a falar em línguas de fogo. Então, aonde as pessoas falam que isso já cumpriu, não vai acontecer mais. Mas nós estamos vendo aqui em Atos 19, 1 e ao versículo 6, que Paulo ele não estava ali. Paulo ainda não tinha sido determinado discípulo de Jesus. Paulo estava perseguindo os cristãos. Ele era um cristão ferrenho. Ele era um perseguidor ferrenho dos cristãos. Mas o Senhor o chamou. Paulo estava ali com aquelas pessoas, e ele interroga sobre eles: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Eles nem conheciam ainda, nem tinham ouvido falar do Espírito Santo. Então, e Paulo falou: olha, esse batismo de João é o batismo para o arrependimento. É o batismo que a pessoa, quando ela crê, você crê e arrepende dos seus pecados, então você vai ser batizado. Aí a pessoa era batizado. É esse batismo que eles conheciam. Mas Paulo estava falando. Paulo era um grande leitor, além de escritor, né? Nós conhecemos aí todas as escritas de Paulo. Então Paulo ele estava falando: olha, certamente esse batismo é o batismo do arrependimento. Mas João estava dizendo para que o povo cresce naquele que viria após ele, porque ele era Jesus e ele batizaria com fogo. Ele estava batizando com água, mas aquele que estava vindo após ele ia batizar com fogo, ou seja, o próprio Jesus, o Espírito Santo, ia batizar com fogo. Então hoje nós vemos isso aí quando Paulo estava falando com aquele povo ali, sobre o batismo. E quando Paulo colocou as mãos sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas e profetizavam. Estavam profetizando. Então o batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, não foi só para aquela época. Ser cheio do Espírito Santo é para todo aquele que crê. Ser cheio do Espírito Santo é para todo aquele que está de conformidade com as Escrituras. Porque uma vez que eu creio, uma vez que eu aceitei a Cristo, e eu creio que o Senhor, Ele pode tudo em minha vida, e pode transformar a minha vida, e eu crer no batismo com o Espírito Santo, eu vou receber o batismo com o Espírito Santo. Agora, há muitas coisas que são faladas por aí, e há muitos questionamentos. Tem muitos irmãos que têm dúvida a respeito do batismo com o Espírito Santo na questão da salvação. Se eu não for ser batizado, se eu não ser batizado, pastor, eu não vou ser salvo? Não, o batismo com o Espírito Santo, ele não salva ninguém. Tem muitos pastores, tem muitos profetas, tem muitos cristãos que não foram batizados com o Espírito Santo, que já dormem no Senhor, que já estão com Cristo na glória. O batismo com o Espírito Santo, ele não é necessariamente para a salvação,
Mas o batismo do arrependimento do pecado, o batismo nas águas, sim. Esse sim. Esse batismo, ele sim, é uma certeza de que eu estou tendo algo na minha vida e que eu estou me arrependendo dos meus pecados. Mas também não significa que eu me batizei hoje nas águas e aí pronto, a minha salvação já está garantida e eu posso andar por aí e quando eu morrer, eu já batizei nas águas mesmo, eu estou salvo. Não, isso não tem nada a ver, né? Isso é um tema para uma outra mensagem. Mas falando em relação ao batismo com o Espírito Santo, a diferença do batismo nas águas, que é para o arrependimento dos pecados, e o batismo com o Espírito Santo. Embora que quando a pessoa recebe quando a pessoa ela se arrepende dos seus pecados e aceita Cristo e se encurva diante de Cristo ali numa profissão de fé, na confissão dos seus pecados, ele já recebe o Espírito Santo. Não significa que a pessoa está na igreja 30, 40 anos, não foi batizado com o Espírito Santo, ele não tem o Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo, porque ele já está no nosso meio. Quando Jesus falou que ia mandar para que nós não ficássemos órfãos, e isso aconteceu ali, quando está registrado ali em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo ele veio e está aí para todos aqueles que creem no Senhor. Então, uma vez que eu aceitei a Cristo, eu já tenho o Espírito Santo. Enquanto eu não aceitar o Espírito Santo, enquanto eu não aceitar a Cristo, eu apenas vou ter o Espírito, o Espírito que Deus me deu, que é o Espírito que faz a ligação do homem para com Deus. É necessário, né, que o meu espírito ele esteja vivo. Eu só vou ter a certeza disso a partir do momento em que eu aceitar a Cristo, porque o homem ele tem o corpo, ele tem alma e tem o espírito, né? Diferente dos animais. Os animais eles têm o corpo e tem alma, mas não tem espírito. Os animais não têm o espírito porque os animais eles não precisam falar com Deus. Os animais eles não têm senso do pecado. Os animais eles não têm condição de saber o que eles estão fazendo, se está errado ou não. Mas por mais que você adestre um animal, os que são domesticáveis, eles vão ter entendimento, mas não vai ter entendimento de que uma vez que eles são adestrados, eles não vão poder passar por determinada situação pela qual eles foram ensinados. Mas o homem ele é diferente. Deus ele deu ao homem o espírito e a alma, né? A alma que traz a nós os nossos sentimentos, traz a nós a tristeza, nos faz pensar, e o espírito para ter uma ligação. Uma vez que eu não aceito a Cristo como meu Salvador, o meu espírito ele está morto dentro de mim. Quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, o meu espírito ele passa a reviver. É aí que se cumpre aquilo que Jesus falou: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverás. Então é uma questão de entendimento e interpretação, porque não tem como eu pregar para uma pessoa morta fisicamente, porque se ela estiver morta fisicamente, certamente a alma dela já não está ali, porque é a alma que traz a consciência, a alma que traz todos os pensamentos, ela não está ali. Então não tem como eu pregar para um morto e falar para ele arrepender dos pecados dele, falar para ele aceitar Jesus, não tem como. Então Jesus estava falando com os vivos, ele estava falando com as pessoas que ainda não tinham aceitado a ele. Ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para que eu possa crer,
eu preciso estar vivo, eu preciso estar com a minha alma agregada ao meu corpo. Aí eu vou ter o discernimento, eu vou ter o livre-arbítrio. Eu vou aceitar Cristo ou não, isso vai depender de mim, querer ou não. Jesus não vai obrigar você a aceitar, Jesus não vai obrigar você a nada. Ele falou, você segue o caminho que você quiser. Há um caminho para a vida eterna, um caminho que traz aí a perdição aí eterna. Então aí quando eu aceito a Cristo, o meu espírito ele renasce. Aí eu passo a viver, cumpre-se aquela palavra. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. É o espírito. Quando Jesus falou assim, virou para os fariseus e falou assim, são túmulos caiados, por fora são bonitos, mas por dentro está podre. Jesus estava se referindo ao espírito e às obras do ego que eles faziam, que eles agregavam tudo a eles, não tendo sentimento. Então quando o meu espírito ele renasce dentro de mim, eu passo a ter ligação com o Espírito Santo, e eu começo a ter essa ligação com o Espírito Santo, eu começo a ouvir a voz do Espírito Santo, eu começo a entender o que é a voz do Espírito Santo através do meu espírito que Deus tem me dado. Então o Espírito Santo ele é para todos, ele está operando no nosso meio. Ele vai parar de operar assim que a igreja for tirada da terra. Quando a igreja for tirada da terra, ele não vai mais estar aqui. Aí vai ficar difícil, a pessoa vai ter que lutar para poder aí crer ou não, né? Vai ficar mais difícil, porque com o Espírito Santo a pessoa já fica negando. Muita gente renega, né, a divindade do Senhor, renega a salvação. E sem o Espírito Santo, porque quando eu decido aceitar a Cristo, ainda meu espírito está morto. Quando eu decido aceitar a Cristo, é a minha alma que está tomando essa decisão. Eu estou tomando essa decisão, a minha consciência está tomando decisão. A minha consciência é a minha alma. Aí eu aceito a Cristo, arrependo, o meu espírito passa. O meu espírito ele é ressuscitado. Aí ele passa a ter conexão com o Espírito Santo. Aí eu passo a ter discernimento entre o que é a voz do Espírito Santo, quando é Deus que está falando comigo e quando é a carne que está falando comigo. Enquanto isso eu não consigo entender quem é que está falando comigo, se é Deus ou se é a carne, se é Deus ou se é o maligno. Mas é o Espírito Santo que testifica os nossos corações, e quem converte o homem do pecado é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele está para todos. As pessoas estão fazendo muita mexendagem com o Espírito Santo, estão agregando muita obra que não são do Espírito Santo ao Espírito de Deus, e isso é muito perigoso. Isso é uma fatalidade muito grande. Isso entristece muito a Deus, entristece o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, ele sim, ele está em nosso meio e acontece, e tem acontecido e vem acontecendo. Só vai parar no dia que a igreja for retirada da terra, porque o Espírito Santo está incumbido de entregar a igreja ao Senhor. Então está aí a manifestação do Espírito Santo, há batismo com o Espírito Santo, há mover com o Espírito Santo, há o Pentecoste. Agora não tem bagunça, porque aonde há o Espírito Santo, a ordem, decência, a disciplina. Se está faltando isso aí, pode ter certeza que o Espírito Santo não está ali, o Espírito de Deus não está ali. E se tiver alguma dúvida, é só você deixar nos comentários aí, e também assistir alguns dos vídeos que eu já tenho gravado, onde eu falo sobre batismo nas águas, onde eu falo sobre arrependimento. Tem aí nas mensagens aí que eu já tenho gravado. Nós estamos aqui para fazer a obra no cumprimento do ID, né?
pregar as Escrituras, mas pregar as Escrituras de acordo com que ela é. E que Deus abençoe a você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Se você está na dúvida se tem ou não o Espírito Santo, você está na igreja, não foi batizado com o Espírito Santo, mas vê as pessoas falando, precisa ser batizado com o Espírito Santo, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Não tem que ser batizado. Você não é obrigado a ser batizado com o Espírito Santo, não é obrigação sua. E aí você fica na dúvida, eu tenho o Espírito Santo ou não? Você tem. Só de você estar pensando, olha, meu Deus, será que eu tenho o Espírito Santo? Eu não tenho, porque eu vejo uma pessoa falar ali, vejo uma outra pessoa falar do lado de cá, eu vejo os ensinamentos, mas eu não falo igual a eles. Eu não falo línguas, eu não falo bonito, eu não falo profecia. Será que eu tenho o Espírito Santo ou não? Claro que tenho. A partir do momento que você aceitou a Cristo, você já tem o Espírito Santo, porque o seu Espírito é que está fazendo essa conexão. Então tira essa dúvida. Alguém chegar para você e começar a te rebaixar, igual eu já vi muitos casos, porque você não fala em línguas, olha, não dê lugar para esse tipo de pessoas, não. O Espírito Santo, ele não faz isso. Você tem o Espírito Santo. Sabe quando você está orando e que você, do nada assim, você dá aquela vontade de chorar, mas não é chorar de tristeza. Você está orando e você sente aquela presença assim, algo sobrenatural. É a presença do Espírito Santo, é porque você recebeu o Espírito Santo. Não significa, porque você não foi batizado, que você não fala em língua estranha, que você não tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito de Deus. A promessa que Jesus fez, a promessa que Deus fez lá no Antigo Testamento e que Jesus reafirmou no Novo Testamento, é para todos que creem no seu nome. Todos que creem no seu nome. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.